Você pode pensar que a Terra é muito grande, mas o Sol representa quase 99,9% da massa de todo o Sistema Solar. O resto dessa massa é composta pelos planetas e seus satélites, asteroides, cometas, gás e poeira. Ela fica a cerca de 150 milhões de quilômetros de distância de nós, mas nos mantém aquecidos todos os dias. Sua temperatura é de cerca de 5.500 graus, mas o espaço ao redor ainda é frio como gelo. Para entender isso, precisamos distinguir entre calor e temperatura. O calor é a energia dentro de algum objeto. Temperatura é algo que nos diz se um objeto está quente ou frio. Quando o calor é transferido para esse objeto, isso faz a temperatura dele subir. Quando está perdendo o calor, ela diminui. O calor pode ser transferido de 3 maneiras diferentes. O Sol faz isso por meio da radiação, o que significa que está liberando calor na forma de luz. Seu corpo também irradia calor, como ondas infravermelhas. É por isso que as câmeras termográficas detectam que você está no ambiente mesmo à noite. Quanto mais quente o objeto, mais calor ele irá irradiar. A temperatura afeta apenas a matéria. Como o espaço é basicamente um vácuo, ele não tem partículas suficientes para que o calor seja transferido de outra forma que não seja por radiação. Quando o calor que vem do Sol chega a um objeto, os átomos começam a absorver energia. Mas ele não pode ser transferido, pois não há matéria no espaço. Esses átomos e moléculas raras, ali, irão absorver o calor e simplesmente permanecerão assim, enquanto o vácuo frio permanecerá frio. Há muita matéria dentro da atmosfera terrestre, então a energia do Sol pode ser transferida facilmente. Mas se você colocar o objeto fora da atmosfera da Terra sob a luz direta do Sol, ele acabará aquecido a 120 graus, porque é uma matéria feita de átomos e moléculas. A temperatura do vácuo é de menos 270 graus. Isso significa que, dependendo de onde estiver, você pode ser queimado ou congelado pelo espaço. O Sol não é de fato amarelo, ele emite luz em uma ampla gama de comprimentos de onda. Podemos dizer qual sua temperatura e cor pelo pico do seu espectro. Por exemplo, estrelas mais frias aparecerão vermelhas, enquanto as mais quentes serão azuis, com estrelas amarelas, cor de laranja e brancas entre elas. Quando se trata do Sol, o pico do espectro ocorre em um comprimento de onda que normalmente chamaríamos de verde, mas nossos olhos percebem isso de forma diferente. Portanto, esse tom de verde, em combinação com outros comprimentos de onda do espectro, parecerá branco ao olho humano. Geralmente vemos o Sol como amarelo porque nossa atmosfera espalha a luz azul com mais eficiência do que a vermelha. Durante o nascer e o pôr do Sol, há mais luz vermelha no espectro solar, o que nos dá cenários incríveis. As manchas solares são partes da superfície visível dele, em média muito mais frias do que o próprio astro. Elas se sobrepõem às que têm um campo magnético aumentado. Essas partes não permitem a liberação de calor para a superfície solar visível. Dessa forma, o resto da superfície é 3 vezes mais brilhante do que essas manchas. Esse contraste as faz parecer quase pretas. Se pudéssemos separar uma mancha solar dessa estrela e colocá-la em algum lugar do céu noturno, seria diferente. Ela seria tão brilhante quanto a Lua quando a vemos da Terra. Todos os planetas do nosso Sistema Solar giram na mesma direção, pois foram formados a partir de uma nuvem protoplanetária, exceto Urano e Vênus, que provavelmente sofreram algum impacto forte que os fez girar na direção oposta. Mas é diferente com as galáxias. Elas geralmente não se formam a partir da mesma nuvem de poeira e partículas. Além disso, não estão distribuídas aleatoriamente no espaço, e sim em filamentos. Fios densos e delgados de matéria escura e galáxias, com vazios entre eles. As protogaláxias estão ligadas por forças gravitacionais em pequenas áreas do espaço. Isso provavelmente se deve à distribuição da matéria escura em todo o universo. A matéria nos filamentos se move em um movimento de saca-rolhas e segue em direção à área mais densa. Portanto, pode haver uma direção comum em que as galáxias tendem a girar, mas isso é na maioria aleatório. Existe a possibilidade de vermos um elevador lunar um dia. Sim, um cabo ancorado na superfície da Lua. Ele se estenderia por cerca de 400 mil quilômetros. Não seríamos capazes de conectá-lo diretamente ao nosso planeta, pois a Terra e a Lua estão se movendo, mas poderíamos mantê-lo no alto da órbita do nosso planeta. Alguns pesquisadores acreditam que poderíamos construir esse equipamento por alguns bilhões de dólares. A Lua tem recursos que definitivamente podemos usar. Uma forma rara de hélio encontrada lá poderia ser utilizada em usinas de fusão no nosso planeta. Além disso, poderíamos pegar alguns outros elementos raros e aplicá-los em smartphones e no resto dos eletrônicos. Então, depois de cerca de 53 viagens de ida e volta, o elevador se pagaria.
O cabo teria a espessura de um lápis, mas pesaria em torno de 40 toneladas. Ele pode até ser feito de materiais que já temos aqui na Terra, sem a necessidade de inventar nada. Pode até haver uma combinação de 2 elevadores. Uma nave espacial levaria um da superfície terrestre para uma estação espacial. Em seguida, ele seria lançado em direção à Lua. Haveria outro para finalmente descer até a superfície do satélite. Os planetas do nosso sistema solar têm órbitas previsíveis e estáveis, mas as colisões de gigantes gasosos podem ter acontecido em estágio inicial, quando o sistema planetário ainda estava se formando. No caso de um choque frontal, 2 gigantes gasosos se fundiriam. Eles não acabariam perdendo a massa, nem os materiais em seus revestimentos gasosos ou os de seus núcleos sólidos. Tal colisão, em uma velocidade mais alta, causaria a perda da maior parte do gás do revestimento, e a velocidades muito altas. Bum! Os 2 planetas já eram. É diferente se não for um choque frontal. Se 2 núcleos conseguirem se evitar completamente, os gigantes gasosos não se fundirão, mas perderão parte da massa e podem até mudar de forma devido a tais batidas. Astrônomos descobriram que existe uma galáxia extremamente distante de nós que se parece com a nossa Via Láctea. Agora vemos como era quando o universo tinha apenas 1,4 bilhão de anos. Agora tem 13,8 bilhões de anos. Levou mais de 12 bilhões de anos para a luz vir dessa galáxia distante e alcançar nosso planeta. Essa é tranquila, estável e surpreendentemente não caótica, ao contrário de todas as outras que eram bastante turbulentas em seus estágios iniciais. Para deixar a Via Láctea, teremos que viajar cerca de 25 mil anos-luz de distância do centro dela, ou 500 anos-luz verticalmente. Ela é um disco de estrelas que se espalha por cerca de 100 mil anos-luz e tem 1000 anos-luz de espessura. O Sol, a estrela central, fica localizada a meio caminho do centro dela e próximo ao meio do disco na direção vertical. Ao deixá-la, teríamos que ir além de sua borda para fugir do halo, que a cerca. Estrelas velhas, gás difuso e aglomerados globulares. Se você quisesse ir ainda mais longe para ver a Via Láctea em toda a sua grandeza, teria que viajar 48 mil anos-luz verticalmente. No momento não temos nenhum telescópio que possamos enviar para lá. Existem estrelas centrais que comem planetas. Nosso sistema solar é estável, ao contrário de muitos outros sistemas planetários. Então, não temos que temer que a Terra ou algum outro planeta mude sua órbita e vá em direção ao Sol. Mas pelo menos, 1/4 dos outros sistemas com estrelas semelhantes ao nosso Sol tem um passado bastante caótico. Em alguns deles, há planetas que costumavam se mover, e suas migrações imprevisíveis podem ter interrompido a trajetória de alguns outros, ou até mesmo os empurrado para fora de sua órbita. Isso significa que alguns planetas provavelmente caíram na estrela central. Quando isso acontece, eles se dissolvem na camada externa dela, o que significa que são devorados.